Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre ligações químicas, tá? As ligações químicas, pessoal, elas correspondem à união dos átomos para a formação de moléculas. Em outras palavras, as ligações químicas, elas acontecem quando os átomos eles reagem entre si. Elas são classificadas em ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Vamos começar aqui falando sobre as ligações iônicas. Esse tipo de ligação é realizado entre íons, ou seja, entre cátions e ânions. Daí o nome do termo, né? Ligação iônica. Os íons são átomos que ganham ou perdem elétrons, como nós já vimos em aulas anteriores. Portanto, um ânion com carga elétrica negativa, ele vai se unir a um cátion com carga elétrica positiva, formando um composto iônico, por meio, de uma atração eletrostática que existe entre esses dois íons. Como diz a lei de Coulomb, os opostos se atraem. Como exemplo de ligação iônica, nós podemos citar o cátion de sódio e o ânion de cloro. Cada um desses elementos eles possuem 8 elétrons na última camada. Porém, as cargas elétricas são opostas, o que causa uma atração entre esses dois elementos, formando uma ligação neutra chamada de cloreto de sódio, mais conhecido como o sal de cozinha. Vamos falar sobre as ligações covalentes. Elas são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons, para a formação de moléculas estáveis. Vamos observar que a molécula da água, que é H2O, formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Essa ligação ela é representada da seguinte maneira: H-O-H, onde cada traço corresponde a um par de elétrons compartilhado, formando uma molécula neutra. Nesse tipo de ligação não há perca e nem ganho de elétrons, mas sim o compartilhamento de elétrons entre os elementos. Ligações metálicas. Pessoal, para explicar por que os metais são bons condutores de eletricidade, os cientistas criaram um modelo de ligação metálica, que representa como os átomos metálicos eles se comportam quando estão próximos uns dos outros. Na maioria dos metais, os átomos eles não se ligam da mesma forma que os átomos de uma ligação iônica ou covalente. Nas ligações metálicas, os elétrons da última camada, que é a camada de valência, eles podem se mover livremente, sendo compartilhado entre diversos átomos, como a gente pode observar aqui na imagem. Pessoal, quando os elétrons eles saem de um átomo, ele fica temporariamente com excesso de carga positiva, o que costuma dizer que os metais são formados por íons positivos, ou seja, por cátions, imersos em uma espécie de nuvem de elétrons ou mar de elétrons, que se movimentam de maneira desorganizada. Pessoal, geralmente os elétrons dos metais eles se movem de maneira desorganizada, como nós já vimos, em todas as direções. Porém, quando ligamos um fio metálico a uma pilha, o movimento fica mais organizado e o fluxo de elétrons ele segue um determinado sentido, de maneira ordenada, gerando uma corrente elétrica. A corrente elétrica que passa por um fio de cobre, por exemplo, é formada pelo movimento ordenado de elétrons, como a gente vê aí na imagem, de um ponto a outro do fio. Bem, pessoal, esse foi o nosso resumo de hoje. Grande abraço, tchau!